Pessoal, tudo bem com vocês? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui na nossa segunda aula da disciplina Contrato, Licitações, e nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre procedimento administrativo, tá? Isonomia do conhecimento e modalidades. Eu sou a professora Clarete e estou junto com vocês nessa disciplina, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter umas noções gerais do que vem ser, né, procedimento administrativo, tá? É toda atividade que, de certa forma, ela demanda atos administrativos. Procedimento quer dizer isso, tá bom? Então, você vai fazer um contrato, então você tem um procedimento, quer dizer, uma sequência de atos que você tem que fazer. Então, o procedimento é um conjunto de funcionalidades ligados entre si com vistas a produzir um resultado a efeito único. Por exemplo, se você vai fazer um contrato, então você tem um procedimento que tem que ser seguido para que no final esse contrato, né, ele esteja todo dentro da legislação e, logicamente, assinado pelas ambas as partes. É uma sequência de atividades da administração interligadas entre si que visa alcançar determinado efeito final previsto em lei. Trata-se de modo como a administração pública toma suas decisões, que é aquilo que a gente já falou. No Brasil, a Lei 9.784/99, ela trata sobre o procedimento administrativo e é aplicada a todos os entes da administração pública, seja ela da forma direta ou indireta, tá bom? Então, a gente tem que saber desses procedimentos, né, para que a gente possa idealizar bem o que vem ser um procedimento administrativo, tem que ter conhecimento dessa lei. Um bom exemplo que a gente tem de procedimento administrativo, né, é o concurso público. Por quê? O concurso, primeiro, você publica o edital, segundo, você faz a homologação das inscrições, depois você publica o gabarito da prova, depois você faz a análise dos recursos e, por fim, você faz a divulgação do resultado final e faz a homologação desse resultado. Então, percebo que é um ato sequencial que demanda para que sejam atendidas as condições do edital e para que a pessoa, no final, possa, por exemplo, tomar posse no serviço público, tá bom? O procedimento administrativo da licitação, que é o que interessa para a nossa disciplina, ele está relacionado, né, ao conceito que a Lei 8.666/93 estabelece, com precisão todos os passos que a administração pública deve realizar para que no final se obtenha a proposta mais vantajosa. Então, perceba aqui que quando a gente fala em procedimento administrativo para licitação, nós estamos falando desses passos que a administração pública deve fazer para que no final, né, se tenha a proposta mais vantajosa do processo. Dentro do procedimento de licitação, nós temos a isonomia do conhecimento. A isonomia do conhecimento nada mais é do que a publicação de avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preço, dos concursos e das leilões, por pelo menos uma vez, tá? Então, quem que tem que fazer essa publicação? O gestor público, tá bom? E nesse caso, o autor Mota diz que quando o gestor público faz isso, é quando acontece, né, a isonomia do conhecimento, ou seja, você divulga o aviso para que os interessados possam elaborar suas propostas, tá bom? A lei 8.666, que é a lei de licitação pública no Brasil, ela define alguns prazos sobre a economia do conhecimento, a isonomia do conhecimento, certo? Então, por exemplo, para concurso, para concorrência, qual que é o prazo mínimo que ela fala que a gente tem que publicar o aviso? 45 dias. 35 dias para quê? Para concorrência, para tomada de preços e assim sucessivamente, tá bom? 15 dias para quê? Né? Para tomada de preço nos casos não especificados naquela linha B do item 2 anterior, e 5 dias úteis para o caso de convite, tá bom? Então, lembrando que a lei, ela sempre estipula algum prazo. Esse aviso, gente, é um aviso que a administração pública faz publicamente, que ela vai abrir, por exemplo, um concurso. Então, ela tem 45 dias para fazer esse aviso, e a partir de 45 dias, né, as empresas, dentro desses 45 dias, elas se organizam para participarem do edital. Aqui nós temos um exemplo de aviso, né, que foi publicado pelo Ministério da Saúde
numa concorrência internacional, né, e aí ele trata de todos os quesitos daquele processo licitatório, o objeto, qual que é o edital, o procedimento, o recebimento das propostas, e ele também destaca quais que são as informações, esclarecimentos, deixando aberto para o pessoal, né, para que eles possam entrar em contato, alguma dúvida. As modalidades de licitação, tá bom? Então, Justin Filho, ele fala que as modalidades, elas são utilizadas tecnicamente para indicar cada uma das espécies dos procedimentos licitatórios e que se diferenciam entre si no tocante à estrutura e aos fins buscados, certo? Então, por isso que existem as modalidades de licitação no Brasil, tá bom? Então, percebam aqui, ó, a Lei 8.666/93, ela traz 5 modalidades, que é a concorrência, tomada de preço, concurso, convite e o leilão. O pregão já é tratado pela Lei 10.520/2002, que é uma coisa mais recente, tá? Então, o que vem ser a concorrência, tá? É a modalidade de licitação que qualquer interessado, na fase de habilitação preliminar, comprove possuir quesitos para participar da qualificação do edital, tá bom? A tomada de preços é modalidade entre interessados que, devidamente cadastrados, e atende todas as condições do edital exigido nesse cadastramento, tá? Então, a tomada de preço é para isso. O concurso é modalidade de licitação em quaisquer interessados, né, que façam a escolha de trabalho técnico, científico, artístico, mediante a instituição de prêmios, né, e onde é que eu vejo esses critérios? Logicamente, no edital. O convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao objeto, certinho? Cadastrados ou não, escolhidos ou convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa. Então, geralmente a gestão pública faz convite, tá bom? O leilão, ele já é a modalidade de licitação que quaisquer interessados para a venda de bens móveis, inversíveis para a administração pública ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados, né? Por exemplo, no estado do Tocantins, a Secretaria da Fazenda do Estado, ela faz direto, ela faz leilão, porque ela apreende bens, né? E aí ela faz esse leilão. E o pregão, ele é utilizado para aquisição de bens e serviços que são comuns de qualquer valor, em que a disputa acontece pelo fornecimento, e ele é feito em sessão pública por meio de propostas e lances, tá? Então, hoje a gente tem essas 5 modalidades de licitação. Dentro das modalidades, concorrência, tomada de preço e convite, tem alguns parâmetros financeiros previamente fixados pela Lei 8.666/93, que é a licitação de grande vulto, e a licitação de imenso vulto. A de grande vulto é aquela cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite da concorrência. Isso está estipulado na lei, tá? E a licitação de imenso vulto é aquele cujo valor estimado seja superior a 100 vezes o limite da concorrência, tá bom? Então, perceba, no caso, o grande vulto, a administração pública pode exigir dos licitantes a metodologia de execução, e no imenso vulto, o processo licitatório será iniciado com uma audiência pública. Vejam que são particularidades diferentes para objetos diferentes. Os valores das modalidades, né, de licitação, certo? Então, percebam aqui nós temos algumas modalidades de licitação, por exemplo, na concorrência. Então, para obras, concorrência de obras, sempre o valor acima de 1.500.000. Como é que você vai usar a concorrência para serviços? Com serviços acima de quê? De 650.000. Tomada de preços para obras até 1.500.000 e para serviços até 650.000. E o convite é para obras até 150.000 e para serviços até 80.000. Então, perceba, o convite ele serve até 80.000, depois vai para tomada de preço e depois concorrência. É assim que a gente faz os processos licitatórios e diferencia um do outro. Tá bom? Bom, nessa aula, o que a gente tem para estudar, né, ele está constante na nossa apostila, e nós também temos uma atividade avaliativa. Fica de olho, né, que está postado lá no portal, e fica de olho no prazo que você tem para devolver essa atividade. Se cuidem, bons estudos, qualquer coisa, utilizem o fórum de
dúvidas para entrar em contato com o professor, tá? Um abraço.